O café tinha aquele cheiro reconfortante de grãos torrados e canela que sempre me fazia sentir em casa. Era meu refúgio das tardes de quarta-feira, o único momento da semana em que eu conseguia escapar do escritório mais cedo e fingir que a vida era simples. Sentei-me na mesma mesa de sempre, junto à janela que dava para a praça, e pedi meu americano duplo sem açúcar. Estava distraído com o celular, respondendo e-mails que poderiam esperar, mas que eu insistia em resolver imediatamente. Um vício de quem passou a vida inteira tentando provar que era indispensável. Quando ela se aproximou. Posso me sentar? Levantei os olhos e encontrei uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Cabelos castanhos presos num coque desarrumado, olhos verdes que pareciam carregar o peso de noites mal dormidas, e uma expressão que misturava determinação com algo que só muito depois eu identificaria como desespero controlado. Claro, respondi por educação, assumindo que as outras mesas estavam ocupadas. Ela se sentou, pediu um chá de camomila ao garçom que passava, e então ficou em silêncio por longos segundos, os dedos tamborilando na superfície de madeira da mesa. Eu voltei minha atenção ao celular, desconfortável com aquela presença inesperada, mas civilizado demais para dizer qualquer coisa. Você é o Rafael Mendes, não é? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela novamente, tentando rir com Hecla em algum canto da memória. Talvez fosse uma cliente antiga, ou alguém de alguma reunião que eu tinha esquecido. Sou sim. Nos conhecemos? Ela deu um sorriso triste, quase uma careta. Não. Mas eu conheço sua esposa. E você conhece meu marido mesmo que não saiba. Franzi atesta Desculpe, mas não estou entendendo. Ela respirou fundo, como quem toma coragem antes de pular de um precipício. Meu nome é Beatriz Almada. Meu marido é o Henrique. Henrique Almada. Ele trabalha na construtora Veiga. O nome me era vagamente familiar. A construtora Veiga era parceira de alguns projetos do escritório de advocacia onde eu trabalhava. Mas eu não conhecia nenhum Henrique. E o que isso tem a ver comigo? Beatriz me encarou diretamente nos olhos, e eu senti um frio subir pela espinha, antes mesmo que ela pronunciasse as palavras. Tua esposa está saindo com meu marido. O mundo parou. O barulho do café menos as conversas, a máquina de expresso, a música ambiente, tudo se transformou num zumbido distante. Eu pisquei 1, 2 vezes, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. O que, Fernanda? Sua esposa. Ela está tendo um caso com o Henrique há pelo menos 6 meses. Eu ri. Foi uma reação automática, nervosa, incrédula. Isso é algum tipo de brincadeira? Quem te mandou aqui? Beatriz não se abalou. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope pardo, colocando-o sobre a mesa entre nós. Não é brincadeira. E ninguém me mandou. Eu descobri há 3 semanas e desde então tenho juntado provas. Achei que você merecia saber. Olhei para o envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Eu não vou abrir isso. Eu entendo. Eu também não quis acreditar no começo. Mas a verdade não deixa de existir só porque a gente fecha os olhos. Ficamos em silêncio. O garçom trouxe o chá dela. E Beatriz agradeceu com um aceno educado. Eu não conseguia me mover. Fernanda. Minha Fernanda. A mulher com quem eu tinha casado há 8 anos, com quem eu tinha construído uma vida, uma casa, planos. A mulher que dormia ao meu lado todas as noites e que me beijava na testa todas as manhãs, antes de eu sair para o trabalho. Ela não seria capaz de algo assim. Era impossível. Você está enganada, eu disse finalmente. Minha voz mais firme do que eu me sentia. Deve haver algum mal-entendido. Beatriz tomou um gole do chá, eu também achei isso. Por semanas eu me convenci de que estava paranoica. Que as mensagens que eu vi no celular dele tinham outra explicação. Que as noites em que ele chegava tarde eram realmente por causa do trabalho. Que o perfume diferente nas camisas dele era da academia nova. Ela fez uma pausa. Mas então eu segui ele. E eu vivi o quê? Eles entrando juntos num apartamento no Jardim Europa, o mesmo apartamento que ela saiu 3 horas depois, sozinha enquanto ele ficou. Meu estômago se revirou. Isso não prova nada. Beatriz empurrou o envelope mais perto de mim. As fotos estão aí. As mensagens que eu consegui copiar do celular dele também. Eu não estou aqui para te convencer de nada, Rafael. Estou aqui porque se fosse comigo eu ia querer saber. Peguei o envelope, minhas mãos tremiam. Por que você não confrontou seu marido diretamente? Ela deu outro sorriso triste. Porque confrontar não resolve nada. Eles vão negar, vão te fazer sentir louco, vão inventar desculpas e depois vão continuar fazendo, só que com mais cuidado. Seus olhos brilharam com algo que eu não consegui identificar imediatamente. Eu tenho outros planos. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Beatriz se levantou. Deixou uma nota de R$ 20 na mesa e pegou a bolsa. Meu número está no envelope. Quando você aceitar a verdade, e você vai aceitar menos, me liga. A gente precisa conversar. Ela foi embora, e eu fiquei ali, sozinho, com um envelope pardo nas mãos e a sensação de que o chão tinha acabado de desaparecer debaixo dos meus pés. Eu não abri o envelope naquela noite, nem na seguinte. Ele ficou escondido no fundo da gaveta do meu escritório em casa,
como uma bomba relógio que eu me recusava a desarmar. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada e ela começou a germinar em cada pequeno detalhe que antes eu ignorava. Fernanda tinha começado a fazer academia à noite há alguns meses. Eu tinha achado ótimo, ela sempre reclamava que queria emagrecer e eu a encorajei. Mas agora eu reparava que ela voltava com o cabelo seco, sem o menor sinal de suor, que ela passava horas no celular, sempre inclinando a tela para longe de mim quando eu me aproximava, que ela tinha comprado lingeries novas que eu nunca tinha visto ela usar. Na quinta-feira, uma semana depois do encontro no café, ela disse que ia jantar com as amigas. Qual restaurante? Perguntei casualmente. Aquele italiano no Itaim, o Ostaria, legal. Manda um beijo para Mariana. Ela sorriu, me deu um beijo rápido e saiu. Eu esperei 10 minutos e então fiz algo que nunca tinha feito em 8 anos de casamento. Eu a segui. Mantive distância, o coração batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. O carro dela não foi para o Itaim. Foi para o Jardim Europa. E estacionou em frente a um prédio residencial elegante, com portaria de vidro e vaso de palmeiras na entrada. Eu estacionei do outro lado da rua e esperei. 20 minutos depois, um homem saiu do prédio e foi até o carro dela. Alto, cabelo grisalho nas têmporas, terno bem cortado. Ele abriu a porta do passageiro e entrou. E então eles se beijaram. Não foi um beijo rápido, social. Foi o tipo de beijo que eu costumava dar nela há muito tempo, quando ainda éramos jovens e apaixonados, e o mundo era cheio de possibilidades. Eu não sei quanto tempo fiquei ali paralisado, só sei que em algum momento eles saíram do carro e entraram no prédio juntos de mãos dadas. E eu continuei olhando para o lugar vazio onde o carro dela estava, como se pudesse reverter o tempo e desfazer o que tinha visto. Naquela noite eu finalmente abri o envelope. As fotos mostravam tudo. Eles entrando em hotéis, eles jantando em restaurantes discretos, eles se beijando em estacionamentos. As mensagens eram piores: declarações de amor, planos para o futuro, reclamações sobre os cônjuges que atrapalhavam a felicidade deles. Uma mensagem em particular ficou gravada na minha mente: eu não aguento mais fingir que amo ele. Você é o único que me faz sentir viva. Eu li e reli aquelas palavras até que elas perderam o sentido, até que se tornaram apenas símbolos abstratos numa tela. Fernanda tinha escrito aquilo sobre mim. Eu era o obstáculo para a felicidade dela. Liguei para a Beatriz às 2 da manhã. Você viu? Ela disse, sem nem perguntar quem era. Vi. E agora? Agora eu quero destruir eles. Houve um silêncio do outro lado da linha. Quando Beatriz falou novamente, sua voz tinha um tom que eu não tinha ouvido antes, menos algo entre satisfação e determinação fria. Então a gente precisa se encontrar amanhã, mesmo lugar, mesma hora. Beatriz chegou ao café antes de mim. Quando me sentei, ela já tinha 2 cafés na mesa, menos um para cada um. Você parece péssimo, ela disse sem rodeios. Obrigado. Eu me sinto pior. Ela assentiu como se entendesse perfeitamente. A raiva vem em ondas. Primeiro você fica destruído, depois você fica furioso, depois você fica frio. É nesse terceiro estágio que a gente consegue pensar direito. Em que estágio você está? No terceiro, há 2 semanas. Tempo suficiente para montar um plano. Eu tomei um gole do café. Estava amargo demais, mas eu precisava de algo para me manter acordado. Que tipo de plano? Beatriz se inclinou para a frente, baixando a voz. O Henrique depende de mim financeiramente. O apartamento onde a gente mora está no meu nome. A empresa dele está passando por dificuldades e eu tenho coberto as despesas. Ele acha que eu não sei, mas eu sei de tudo. E a Fernanda? Ela trabalha na firma de vocês, não é? Como advogada associada. E você? Fernanda e eu tínhamos nos conhecido no escritório há 10 anos. Eu era sócio júnior, ela era estagiária. A história clássica que todo mundo achava romântica. Então você tem acesso às finanças dela. Vocês têm conta conjunta? Temos, mas ela também tem uma conta separada. Dinheiro do trabalho dela. Beatriz sorriu. O Henrique também tem uma conta separada, onde ele esconde o dinheiro que desvia da empresa para pagar o apartamento que ele usa para os encontros. Eu franzi a testa. Ele desvia dinheiro? Ele é sócio minoritário da construtora Veiga. Os sócios majoritários são 2 irmãos que moram em Portugal e confiam nele para administrar tudo por aqui. Nos últimos 2 anos, o Henrique tem desviado uma porcentagem dos contratos para uma conta pessoal. Não é muito de cada vez, mas acumulado dá uma fortuna. Como você sabe disso? Porque eu sou contadora. E porque ele é burro o suficiente para usar o computador de casa para fazer as transações. Beatriz tirou um pendrive do bolso e colocou na mesa. Aqui tem tudo. Extratos, transferências, contratos adulterados, o suficiente para Mendelow para a cadeia por pelo menos 5 anos. Eu olhei para o pendrive como se fosse uma arma. E o que você quer fazer com isso sozinha? Nada. Ele ainda é meu marido e eu seria a primeira suspeita se essas informações vazassem. Ela me encarou. Mas se fosse outra pessoa a descobrir, digamos, um advogado respeitado que estava investigando,
irregularidades em contratos da construtora, a história seria diferente. Eu entendi imediatamente. Você quer que eu denuncie ele, eu quero que você destrua a carreira dele. E em troca eu te ajudo a destruir a porra de sua esposa. Destruir a carreira da Fernanda? Como? Beatriz se recostou na cadeira. Você disse que ela é advogada associada. Ela quer virar sócia, não quer? Era verdade. Fernanda estava obcecada com a possibilidade de partnership há anos. Era tudo o que ela falava. Os sócios do seu escritório têm um código de conduta rígido sobre relacionamentos entre funcionários e clientes, não tem? Tem, mas o Henrique não é cliente do escritório. Eu gelei. A construtora Veiga era cliente do nosso escritório. Não do departamento em que Fernanda trabalhava diretamente, mas ainda assim, se fosse descoberto que ela estava tendo um caso com um representante de um cliente, seria o fim da carreira dela. Os sócios eram implacáveis com esse tipo de coisa. Você está sugerindo que eu denuncie minha própria esposa ao comitê de ética? Eu estou sugerindo que você faça com que a verdade venha à tona de um jeito que pareça acidental. Um e-mail enviado para o endereço errado. Um documento esquecido na impressora compartilhada. Eu balancei a cabeça. Isso é cruel. Cruel foi ela te trair por 6 meses enquanto dormia do seu lado toda noite. Cruel foi ela te fazer de idiota na frente de todo mundo. Cruel foi ela planejar um futuro com outro homem enquanto você pagava as contas da casa. Beatriz tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas ainda assim, parte de mim resistia. E depois? O que acontece depois que a gente faz isso? Depois a gente se divorcia deles e segue em frente com nossas vidas. Mas pelo menos a gente segue em frente sabendo que eles pagaram pelo que fizeram. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo, pesando as opções. A imagem de Fernanda beijando outro homem voltava à minha mente toda vez que eu tentava encontrar uma alternativa mais civilizada. Tudo bem, eu disse finalmente. Eu tô dentro. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Por fora eu continuava sendo o mesmo Rafael de sempre. O advogado dedicado, o marido atencioso, o homem que não desconfiava de nada. Por dentro eu estava meticulosamente construindo a destruição de 2 pessoas. A primeira parte do plano foi a mais fácil. Como advogado do escritório, eu tinha acesso aos contratos da construtora Veiga. Comecei a revisá-los com um olhar mais atento, comparando com as informações que Beatriz tinha me dado. As irregularidades estavam lá, escondidas em cláusulas obscuras e aditivos contratuais que ninguém se dava ao trabalho de verificar. Redigi um memorando interno apontando inconsistências que mereciam investigação mais aprofundada e enviei para o sócio sênior responsável pela conta. Fiz questão de parecer surpreso quando ele me chamou na sala dele 3 dias depois com uma expressão grave. Rafael, você tem certeza dessas informações? Absoluta, Dr. Marcos. Os números não batem. Alguém está desviando dinheiro, isso é muito sério. Se for verdade, pode destruir a parceria com a Veiga. Eu sei, mas não podemos ignorar. Ele assentiu, pensativo. Vou contratar uma auditoria externa discretamente. A auditoria levou 3 semanas. Quando os resultados chegaram, Henrique Almada foi chamado para uma reunião de emergência com os sócios portugueses via videoconferência. Beatriz me contou que ele voltou para casa naquela noite branco como papel, sem conseguir comer ou dormir. 2 dias depois, ele foi preso. A notícia correu o meio jurídico empresarial como fogo em palha seca. Henrique Almada, o administrador respeitado. O homem de confiança, na verdade, era um ladrão comum que tinha desviado quase 2 milhões de reais em 3 anos. Os sócios portugueses estavam furiosos. A construtora Veiga entrou em crise. E o nome de Henrique se tornou sinônimo de vergonha. A segunda parte do plano foi mais delicada. Eu precisava expor o caso de Fernanda, sem parecer que estava fazendo isso de propósito. A solução veio de uma fonte inesperada. O próprio Henrique. Desesperado para provar que não era o único culpado, ele começou a falar. Contou aos investigadores sobre todos os seus negócios paralelos, sobre todas as pessoas que tinham se beneficiado de suas irregularidades, e mencionou quase de passagem que tinha um relacionamento íntimo com uma advogada do escritório que cuidava dos contratos da Veiga. Ela sabia de tudo, ele disse, tentando dividir a culpa. Ela me ajudava a esconder os desvios. Era mentira. Fernanda não sabia de nada sobre os desvios, ela era burra de amor, não criminosa. Mas a acusação foi o suficiente para que o comitê de ética do escritório iniciasse uma investigação. Quando os sócios descobriram que Fernanda estava tendo um caso com Henrique, o resto desmoronou sozinho. O código de conduta era claro. Relacionamentos com representantes de clientes eram terminantemente proibidos e configuravam falta gravíssima. Fernanda foi demitida numa sexta-feira chuvosa, escoltada para fora do prédio por seguranças, carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Eu não estava lá para ver, tinha me certificado de ter uma reunião externa naquele horário menos. Mas os colegas me contaram cada detalhe com aquele misto de pena e satisfação que as pessoas sentem
quando vem alguém poderoso cair. Naquela noite, quando cheguei em casa, Fernanda estava sentada no sofá da sala, no escuro, ainda com a roupa do trabalho. Você sabia, ela disse quando me viu. Não era uma pergunta. Sabia o quê? Não finge, Rafael. Você sabia do Henrique. Você planejou tudo isso. Eu acendi a luz e me sentei na poltrona em frente a ela. Pela primeira vez em meses, eu não precisava fingir. Sim, eu disse. Eu sabia. Ela me olhou com uma mistura de horror e fúria. Como Voca Page, você destruiu minha carreira. Você destruiu a vida dele. Eu destruí? Você que estava transando com outro homem no apartamento que ele pagava com dinheiro roubado enquanto eu estava em casa esperando você voltar do jantar com as amigas. Você que escreveu mensagens dizendo que não aguentava mais fingir que me amava. Você que planejava me largar assim que ele se divorciasse. Fernanda empalideceu. Você leu as mensagens. Li tudo. Vi tudo. Sei de tudo. Ela começou a chorar, menos aquele choro feio, desesperado. De quem sabe que não tem mais saída. Rafael, eu posso explicar, não pode. E eu não quero ouvir. Levantei-me e fui até o escritório. Voltei com uma pasta cheia de papéis. Isso é o pedido de divórcio. Já tá tudo pronto. Você fica com o carro e com metade do dinheiro da conta conjunta. A casa é minha, menos. Tá no meu nome desde antes do casamento. Você tem uma semana para tirar suas coisas. Ela pegou a pasta com as mãos tremendo. Você não pode fazer isso comigo. Já fiz. O divórcio foi finalizado em 3 meses. Fernanda não contestou nada menos. Ela estava ocupada demais tentando reconstruir a carreira destruída e lidando com o escândalo público que tinha se tornado sua vida. Ouvi dizer que ela se mudou para São Paulo, onde conseguiu um emprego num escritório menor e que cortou contato com todos os amigos que tínhamos em comum. Henrique foi condenado a 4 anos de prisão, dos quais cumpriria 2 em regime fechado, antes de progredir para o semiaberto. Beatriz se divorciou dele enquanto ele ainda estava em julgamento, ficando com o apartamento, as economias e a dignidade intacta. Os sócios portugueses da construtora Veiga processaram ele por tudo que ele tinha, deixando-o praticamente falido. Quanto a mim e Beatriz, nossa aliança de vingança se transformou em algo que nenhum de nós esperava. Começou com os encontros semanais no café para acompanhar o andamento do plano. Depois, viraram jantares para comemorar cada pequena vitória. E então, num certo momento que nenhum de nós consegue identificar com precisão, percebemos que estávamos rindo juntos, que estávamos nos apoiando de verdades, que estávamos sentindo coisas que iam além da raiva compartilhada. Isso é estranho, ela disse uma noite, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho na varanda do meu apartamento. A gente se conheceu por causa da pior coisa que já aconteceu nas nossas vidas, e agora? E agora? Ela sorriu, não aquele sorriso triste que eu tinha visto no primeiro dia, mas um sorriso de verdade, cheio de possibilidades. E agora eu fico feliz quando meu celular toca e é você. Eu também ficava, e foi assim, aos poucos, que a vingança deu lugar a algo inesperado. O café ainda tinha aquele cheiro reconfortante de grãos torrados e canela. Eu ainda sentava na mesma mesa junto à janela nas tardes de quarta-feira. Mas agora eu não estava mais sozinho. Beatriz chegou com 10 minutos de atraso, como sempre. O cabelo solto sobre os ombros e um sorriso nos lábios. Desculpa o atraso. A reunião demorou mais do que eu esperava. Sem problema. Já pedi seu chá. Ela se sentou ao meu lado, não em frente, como naquele primeiro dia, amaciou ao meu lado e me deu um beijo rápido. Adivinha quem eu vi hoje no banco? Quem? A Fernanda. Eu levantei as sobrancelhas. E como ela está? Magra, abatida, fingiu que não me viu. Beatriz tomou um gole do chá. Eu quase senti pena. Quase. Aí eu lembrei das mensagens e a pena passou. Eu ri. Era mais fácil rir agora, um ano depois A ferida ainda estava lá. Uma cicatriz que provavelmente nunca desapareceria completamente. Mas já não doía como antes. Você se arrepende? Beatriz perguntou como fazia de vez em quando. Do que a gente fez? Eu pensei na pergunta como sempre fazia. Às vezes eu me pergunto se a gente foi longe demais, se tinha outro jeito de lidar com aquilo que não envolvesse destruir a vida deles. E aí eu lembro que eles estavam destruindo as nossas vidas, só que devagar por dentro, né? De um jeito que a gente nem percebia. Pelo menos o que a gente fez foi honesto. Beatriz assentiu. É engraçado, não é? A gente se encontrou no pior momento possível, por causa das piores razões possíveis. E mesmo assim, ela entrelaçou os dedos nos meus. Você acredita em destino? Não sei. Mas acredito que às vezes as coisas ruins acontecem para abrir espaço para coisas melhores. Que o filosófico. Eu tenho meus momentos. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando pela janela para a praça lá fora, onde crianças brincavam e casais passeavam e a vida seguia seu curso indiferente aos dramas particulares de cada um. Eu pensei em tudo que tinha acontecido. Na traição, na dor, na raiva, na vingança, e no que veio depois, menos a cura lenta, a descoberta de que era possível confiar de novo, amar de novo, ser feliz de novo. A vida
é estranha. Às vezes ela destrói tudo o que você construiu só para te mostrar que você estava construindo errado desde o início. E às vezes, no meio dos escombros, você encontra exatamente o que estava procurando, só que não sabia. Naquele café, um ano antes, uma desconhecida tinha se sentado ao meu lado e destruído meu mundo com uma única frase. Naquele mesmo café, mano depois, aquela mesma mulher estava sentada ao meu lado. E juntos estávamos construindo algo novo. Talvez não fosse um final feliz no sentido tradicional, mas era o nosso final. E por enquanto era suficiente. As pessoas mais fortes não são aquelas que nunca foram feridas, são aquelas que reconstruíram a si mesmas com as peças que sobraram.